Olá, patriotas! Hoje é dia 29 de junho de 2022. Começa agora mais uma edição do Jornal Foco do Brasil, Compromisso com a Verdade. Muito prazer, eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos no Jornal Foco do Brasil, primeira edição. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e só é possível por conta da sua audiência e apoio. Então curta, compartilhe e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Brasil bate novo recorde de empregos. Foram 277 mil novas vagas criadas em maio. O número fez o Brasil chegar a mais de 41 milhões de trabalhadores com carteira assinada, um recorde histórico. Bolsonaro faz motociata com 4 mil pessoas em Maceió. O presidente cruzou a cidade e participou de cerimônias de entregas de residenciais no Alagoas. Paulo Guedes diz que o Brasil vai crescer até 4% no ano que vem. O ministro da Economia também anunciou redução de impostos para a indústria. Bolsonaro entrega moradias em Maceió e recebe o carinho do povo. Mais de 1.000 moradias populares foram entregues na cidade com recursos do governo federal. Tarcísio de Freitas diz que não acredita na eleição de Lula. O candidato ao governo de São Paulo foi entrevistado no Roda Viva e aproveitou para criticar o uso de câmeras em coletes de policiais militares. A agenda do presidente Bolsonaro hoje está concentrada em reuniões e em uma cerimônia. Todas acontecem na parte da tarde. Primeiro, o presidente terá um diálogo com o setor da indústria no Palácio do Planalto às 15h. Na sequência, participará da cerimônia de lançamento do Plano Safra 2022-2023. Bolsonaro encerra a agenda divulgada com uma reunião com Pedro César Souza, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. E agora pela manhã, o presidente Bolsonaro recebeu apoiadores no Palácio do Planalto. O presidente também estava acompanhado de um jornalista da Fox News, emissora norte-americana. Veja um trecho do vídeo que foi publicado pelo governo. Temos aqui um âncora da Fox News visitando. Acabei de dar uma entrevista para a TV. Né? Isso é muito bom porque o americano e o mundo todo que o assiste começa a ter uma visão real do que é o Brasil. Falei para eles que toda manhã, quando eu vou trabalhar e à volta, sempre tem um público semelhante a esse, eu te converso por 10, 15 minutos. Né? É uma maneira de eu ver o que está acontecendo. Às vezes, muitos falam coisas que a gente tem que tomar providência, né? Outras vezes elogiam, mas é um contato que eu tenho com o povo, pelo menos quase 10 vezes por semana. E quando viajo não tenho esse contato. Então isso é muito bom para a democracia, muito bom para a gente não se afastar da população. Saber que a força vem realmente de vocês e nós devemos estar sintonizados e levar o Brasil para o lado que vocês indicarem para a gente. Obrigada. Senhor presidente, está no erro, O Brasil alcançou 277 mil novos postos de trabalho com registro em carteira no mês de maio. Os dados são do CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. De acordo com o ministro José Carlos Oliveira, desde 2019, cerca de 4,2 milhões novos empregos foram gerados. Com esse resultado, foi alcançado um total de 41,7 milhões de trabalhadores com carteira assinada, o que representa um recorde para o Brasil na história do CAGED. O resultado do mês foi positivo em todos os setores econômicos, com destaque para o setor de serviços, com um saldo de 120 mil postos de trabalho. No que diz respeito aos estados brasileiros, o saldo foi positivo nas 27 unidades da federação. A liderança ficou com o estado de São Paulo, com um resultado positivo de 85 mil novas vagas. A média salarial nacional no mês de maio ficou em R$ 1.898. O presidente Bolsonaro esteve ontem em Maceió, onde participou de cerimônias para entregas de residenciais e obras na cidade.
Antes disso, o presidente participou de uma motociata, que contou com mais de 4.000 apoiadores. O presidente chegou no aeroporto Zumbi dos Palmares às 9 da manhã e seguiu em direção aos apoiadores. Ao longo de todo o trecho, diversos grupos de apoiadores também aguardavam a passagem de Bolsonaro e sua comitiva. No Twitter, o presidente postou um vídeo dos apoiadores. Veja uma parte dele. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que, em meio a um cenário global marcado por desaceleração e recessão, o Brasil vai pelo caminho oposto, com crescimento próximo de 2% em 2022 e de 3 a 4% nos anos seguintes. A afirmação foi feita durante a abertura do painel Telebrasil Summit 2022 em Brasília. Segundo o ministro, estão sendo planejadas medidas visando reduções significativas de tributos que incidem nos setores industriais, o que deverá compensar a perda de poder aquisitivo do povo brasileiro. Guedes disse que os Estados Unidos passaram por um longo ciclo de crescimento que chegou ao fim, enquanto nós, no Brasil, estamos iniciando um ciclo de crescimento anual de 3 a 4%, que será por vários anos se manter o ritmo. Guedes prevê que o Brasil vai iniciar um longo ciclo de investimentos ao contrário do mundo, que está encerrando um longo ciclo de investimento. Veja parte da fala de Paulo Guedes. É a maior prova que o Brasil já está em crescimento, é que mesmo com esses juros altos, nós vamos crescer 1,7%, 2% esse ano. Porque as reformas estruturais já foram feitas e nós já estamos avançando. E ainda falta, talvez a mais importante delas todas, para garantir a sequência de investimentos no tempo. É a reforma tributária. Nós temos o início de um ciclo longo. O Brasil pode estar iniciando um ciclo longo de crescimento de 3%, 3,5%, 4%, 10 anos seguidos. O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de ontem na entrega de mais de 1.000 moradias populares no bairro do Vergel do Lago, em Maceió. Na solenidade, famílias carentes receberam as chaves de imóveis dos residenciais Parque dos Lagos, Alameda do Farol e Alameda Jatiuca, construídos com recursos federais por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional. O investimento foi de 76,8 milhões de reais. Bolsonaro foi ovacionado durante a sua fala para o público presente. Veja um trecho. Eu não sei o que é fazer um gol no trapichão, mas eu sei o que é estar no meio desse povo maravilhoso que está aqui à minha frente. Não tem preço ser recebido com esse carinho e com esse calor por parte de vocês. Tenho certeza que a recíproca desse tratamento é verdadeira. Agradeço a Deus pela minha vida profundamente, mas também agradeço por essa missão de ser presidente da República dessa grande nação chamada Brasil. Ando por todo esse Brasil. Não tem satisfação maior do que aquele de cada vez mais ver pintado pelos 4 cantos dessa pátria as cores verde e amarela da nossa bandeira. Após o encerramento da solenidade no início da tarde, o presidente da República seguiu para outro evento, uma cerimônia de inauguração da restauração da Igreja Bom Jesus dos Martírios, no centro de Maceió. Na ocasião, também foi feita a entrega de obras com verbas do governo federal em outros 2 espaços históricos do estado de Alagoas: Igreja do Amparo, em Marechal Deodoro, e o Largo de São Gonçalo, em Penedo. As 3 obras tiveram um orçamento total de 8,8 milhões de reais. Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Republicanos, deu uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura,
onde comentou alguns assuntos, entre eles as eleições presidenciais e o uso de câmeras por parte dos policiais militares. Tarcísio disse não acreditar na eleição de Lula neste ano. Além disso, afirmou que acredita que o uso de câmeras por parte da PM coíbe o bom enfrentamento dos policiais em situação de risco. Veja uma parte da entrevista. Eu não acredito na eleição do Lula. Eu acho que na hora H as pessoas vão perceber o seguinte: se o Lula tivesse sido um bom presidente, ele voltar hoje, 20 anos depois, já seria um desastre. Porque, para mim, é uma pessoa superada e que não entendeu a mudança do mundo. O discurso dele está horroroso. E se a gente for botar em prática o que ele está propondo, a gente está falando de relação dívida-PIB explodindo, a gente está falando de moratória, a gente está falando de hiperinflação. Se ele tivesse sido um bom presidente, o problema é que eu considero que ele foi um péssimo presidente, e explico por quê. No final das contas, a gente tinha uma relação dívida-PIB de 35%, a gente tinha todo o vento soprando a favor, um boom de commodities, popularidade, e as alavancas do baixo crescimento estrutural do Brasil não foram acionadas. Então a gente perdeu uma oportunidade. Isso nos condena ao subdesenvolvimento e a gente está pagando essa conta até hoje. Eu entendo a Câmara negativa, e aí é uma questão que vem da minha própria experiência pessoal. O único pré-candidato que já teve com um fuzil na mão, trocando tiro, sou eu. Ninguém teve. Eu passei por isso no Haiti e vi como, às vezes, a tomada de decisão, numa fração de segundo, pode ser decisiva para a sua vida. Para mim, a Câmara é um inibidor. Eu vejo a Câmara como um voto de desconfiança por agente de segurança pública, a pessoa que está lá vestindo farda para nos defender. Caso Sérgio Moro se candidate ao Senado pelo Paraná e vença, ele e Renan Calheiros serão colegas. A questão foi ponderada numa entrevista feita ao senador do Alagoas. Renan Calheiros disse que, pelo pouco que o Brasil conhece de Sérgio Moro, ele quase nada acrescentará em qualidade ao Senado Federal caso vença. Além disso, ele terá 8 anos para se explicar de tudo o que fez em relação aos danos à democracia, à engenharia nacional e aos empregos que foram desfeitos por conta da Operação Lava Jato. Vale lembrar que Renan Calheiros se tornou réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em 2019, justamente por conta de uma investigação da Lava Jato, que apurou que o senador teria recebido dinheiro de uma empresa para manter o ex-presidente de uma subsidiária da Petrobras no cargo. Por meio de um programa que oferece gratuitamente conexão à internet em banda larga, o governo federal entregou 17 mil pontos ativos no país, beneficiando mais de 11 milhões de brasileiros em cerca de 3.100 cidades. São 13,3 mil pontos instalados em localidades rurais, onde garantir o acesso à internet é um desafio ainda maior. Juntos, o Alagoas e Maranhão dispõem de mais de 2,8 mil antenas. Os locais com acessos instalados recebem conexão com velocidades que alcançam 10, 15 ou 20 megabits por segundo. A conexão permite que moradores se conectem com mais pessoas, naveguem por uma rede sem limites de conhecimentos e explorem ferramentas digitais disponíveis na palma da mão. Atualmente, no Nordeste, mais de 6 mil escolas têm acesso à internet garantido. O número de pessoas com certificado de registro de armas de fogo cresceu 474% durante o governo de Jair Bolsonaro. Os dados são do Anuário de Segurança Pública com base em informações do Exército e levam em consideração registros para atividades de caçador, atirador desportivo e colecionador, até 1º de julho de 2022. Há ainda outros tipos de registros que também notificaram crescimento. Em 2018, antes de Bolsonaro assumir, o número de pessoas com registros era de 117.500. Ou seja, 56 brasileiros a cada 100 mil possuíam licença para armas. Agora, há 673,8 mil registros. Isso quer dizer que a cada 100 mil pessoas, 314 têm autorização. O líder do governo Bolsonaro no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal se a comissão parlamentar de inquérito do Ministério da Educação for instalada. O parlamentar afirma que há outros pedidos na fila e que aguardam a deliberação do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Portinho disse que, caso a presidência trate de forma desigual os senadores que têm o mesmo status, recorrer ao judiciário é sempre um caminho.
Os advogados do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, solicitaram ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região que o desembargador Ney Belo anule a decisão proferida pelo juiz federal Renato Borelli, que levou o ex-ministro à prisão. Na visão da defesa, Borelli agiu de maneira tendenciosa e parcial ao solicitar a prisão preventiva de Ribeiro. O advogado de Milton, Daniel Bialski, acusa o pronunciamento de Borelli de realizar juízos de valor sobre Milton e, com isso, quebra a isenção esperada pela função. O procurador municipal de Registro, Demétrios Oliveira de Macedo, virou réu por tentativa de feminicídio. Nesta terça, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado contra o servidor que espancou dentro da prefeitura a procuradora-chefe Gabriela Samadello Monteiro de Barros. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento das agressões ocorridas no último dia 20. De acordo com a vítima, o motivo seria a abertura de um processo disciplinar contra o procurador, motivado pela agressividade no trabalho. No vídeo, Gabriela é derrubada no chão e recebe socos e pontapés do procurador, além de agressões verbais. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal, seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.